tá? E eu tenho a grande honra de chamar aqui para o palco esta grife da educação cearense, professor de todos nós. Salva de palmas generosa para o grande Charles Weimar. Salva de palmas, mais forte que ele merece. Impactou várias gerações da educação aqui cearense. Obrigado, Charles, um grande prazer, uma grande honra. Quero até a foto. Uma grande alegria ter você aqui com a gente. Eita, é uma música dessa. Vocês querem que eu dê um beijo no homem, né? Valeu, obrigado. Tá bem. Boa tarde, pessoal. Você sabe por que veio logo essa música? Eu escolhi porque esse é meu lugar. Esse é seu lugar, certo? Esse é o encontro que a gente deve marcar, bom, de alguma forma, uma contribuição para o seu ingresso à universidade. Já tive aí do outro lado, também se preparando para vestibular. Bom, e sei da ansiedade que se tem para conseguir essa aprovação, para atingir os seus sonhos. Tenho já filhos que passaram por mim, que foram meus alunos, que hoje estão formados, que estão exercendo sua profissão. Então, assim, quero contribuir, vou contribuir. Pode estar certo que há uma dedicação e está nesse material o que eu posso dizer que é meu DNA. Certo? Esse material foi feito para você. Esse material eu não usei ainda. A sequência das questões que estão aqui são a sequência que eu escolhi para esse encontro. Então, esse material não está disponível em nenhum outro encontro, em nenhuma outra aula. É uma sequência que eu escolhi para a gente, tá bem? E é exatamente pensando no meu lugar que a geografia cobra um assunto bem interessante chamado de categorias geográficas. Então, daqui para frente começa o nosso trabalho, beleza? Começa o nosso encontro. As categorias geográficas, bem anunciado dentro da geografia, uma delas é espaço. Espaço é aquilo que é produzido. Espaço é aquilo que é construído. Espaço é aquilo que é trabalhado. Espaço é aquilo que é organizado pela ação humana. Eu gostaria de chamar a atenção sobre um geógrafo chamado Milton Santos. Talvez pelo calor da prova, você não tenha tempo de olhar quem escreveu o texto, a origem do texto. Mas tem um texto que é muito comum, chama-se Milton Santos. O maior geógrafo, o maior nome da geografia, o filósofo da geografia. E ele diz que espaço é aquilo que é a interação entre o homem e a natureza. É aquilo que é construído, é aquilo que é trabalhado. Ele diz que paisagem é aquilo que a gente vê. Paisagem é aquilo que a gente pode descrever. Paisagem é aquilo que a gente pode perceber. É algo perceptível, certo? É algo que a vista alcança. Eu vou mais além, viu? Paisagem não é só o que a vista alcança. Ao vir para esse encontro, eu passei agora ao lado do aeroporto. E escutei exatamente as turbinas dos aviões. E passei ali com o som de descrever aquela paisagem. Então eu queria que você entendesse que paisagem não é só o que a gente vê. Paisagem não é só o que a gente descreve. Paisagem não é só o que a vista alcança. Paisagem são sentidos. Sentidos. Sentido pode ser visão. Isso. Sentido pode ser paladar. Sentido pode ser olfato. Sentido pode ser audição. Ei, quem está se preparando sabe o que eu estou dizendo. Sabe que eu estou próximo da prova. A prova cai essa ideia de paisagem. O S é repetida essa ideia de paisagem. E lugar? Lugar é exatamente sentimento. Lugar é afetividade. Lugar é saudade. Lugar é emotividade. Lugar é pertencimento. Por isso que eu coloquei a música Meu Lugar, do Arlindo Cruz, falecido recentemente, porque ele faz uma ponte com a primeira questão do nosso encontro. Você já teve a oportunidade de olhar qual é a questão que eu escolhi para a primeira? É uma questão que fala exatamente da barragem de Mariana. Este ano é um ano que a prova vai estar recheada de meio ambiente. O Brasil está se preparando para a COP30. Para a COP30 na Amazônia. Então, em outro encontro, em outra oportunidade, eu irei explorar o tema amazônico. Olha o meu compromisso contigo.
eu vim para dar a prova. Eu tenho esse compromisso firmado com você. Então é pensando nisso que eu entendi que a prova deve cobrar alguns impactos ambientais. A relação do homem com a natureza é a nossa proposta da aula de hoje. Uma análise crítica entre a relação do homem com a natureza. E vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o rompimento da barragem do Fundão. Por que eu escolhi essa questão? Este ano são 10 anos do rompimento da barragem do Fundão, certo? Talvez um dos maiores impactos ambientais, uma das maiores catástrofes ambientais do Brasil. Não é uma catástrofe climática, mas é uma catástrofe ambiental. Talvez uma das maiores do país. Tem uma outra questão que virá no TD sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Não se pensa na prova desse ano sem esses dois grandes problemas ambientais, ou essas duas grandes catástrofes ambientais. O rompimento da barragem do Fundão, que este ano faz 10 anos, certo? E a questão exatamente das enchentes no Rio Grande do Sul. Então esse assunto vai aparecer, se Deus quiser. Olha a questão 1. Ele diz: o rompimento da barragem do Fundão levou muito consigo. A lama soterrou sonhos e modificou de forma permanente centenas de vidas nascidas e criadas em Bento Rodrigues, em Paracatu, em Minas Gerais. Mas não somente. Ao se estender ao longo do rio, outras famílias e histórias foram atingidas de formas diferentes. Ao fugir dos rejeitos, que rapidamente tomaram as localidades, deixaram para trás os requisitos da vida que tiveram até 5 de novembro de 2015. Nada jamais seria igual. Conforme o texto, o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e seu espaço vivido. Está aí, ó. Qual a relação entre o homem e o espaço vivido? Há uma relação de sentimento, há uma relação de afetividade, há uma relação de espaço vivido, há uma relação de lugar, Então, o Milton Santos diz que lugar é onde eu guardo o meu cheiro, lugar é a sua casa, lugar você não consegue quebrar essa barreira. Tem mais pessoas que saíram dali, que tiveram sua vida interrompida, seu contato com Bento Rodrigues interrompido. Houve uma ruptura da relação deles com aquele espaço. Essa ruptura jamais vai ser esquecida por quem era de Bento Rodrigues, que agora volta e vê a paisagem toda modificada, que agora volta e não encontra mais o seu lar, não encontra mais a sua casa, o meu lugar. Foi por isso que eu escolhi. Aí tem sentimento, aí tem vivência, aí tem pertencimento. Ei, eu gosto de bizu. Eu sou de uma época que questões, a gente vai para o vestibular com gabarito. A gente vai com gabarito. Não vi uma questão do Enem até hoje para ter a expressão pertencimento para não ser o gabarito. Não tem uma questão até hoje para ter a ideia de vivência, de espaço vivido para não ser o gabarito. Então a gente vai gabaritar a primeira questão dizendo que a barragem de Fundão, que trouxe grandes impactos sociais, culturais, as pessoas perderam sua identidade. As pessoas, sabe lá você o que é você morar a vida inteira num laço de vizinhança, num laço de amizade com todas as pessoas, onde está a sua cultura, onde estão ali seus valores, e não são só valores materiais, são valores imateriais, e você perder esses valores, você encontrar e não ver sequer o seu retrato, não encontrar a rua que você morou, não encontrar os seus amigos. Por isso que, inclusive, quando foi feito a nova Jaguaribara aqui no Ceará, você sabe disso, né? Foi feita uma nova cidade com a construção do Castanhão, foi feita uma nova cidade, e tiveram cuidado de, ao construir a nova cidade, as pessoas permanecerem com um laço de vizinhança. As pessoas que tinham seus vizinhos, houve uma preocupação dos órgãos de manter essas pessoas morando na mesma rua, morando nos laços de afetividade. Eu não posso quebrar. Você não consegue quebrar com os laços de afetividade que você tem com o seu lugar. Então, amiguinhos,
É aí quando esse cara sai e volta e não encontra sua casa, não encontra o seu lar. Ali mostra a fragilidade, mostra uma ruptura exatamente com o seu espaço vivido. Ali é uma quebra de afetividade, há uma quebra de sentimento. Por isso é que a questão de número 1, que eu acredito que vai cair, é falar sobre Mariana. Mas assim, pode cair só essa ideia de afetividade, mas pode cair os impactos ambientais. Aí tem que chamar atenção. Quais foram os impactos ambientais? Bom, que trouxeram o rompimento, que trouxe o rompimento da barragem do Fundão. Provocou assoreamento de rios, provocou aterro das terras férteis. As terras produtivas ficaram soterradas. Então, houve uma perda, inclusive, da capacidade produtiva das pessoas que ali ficaram. As terras produtivas, vamos aumentar o nível. As planícies aluviais, os solos aluvionais, que são em geral de boa fertilidade, esses solos foram soterrados. E não é só isso. Bom, houve exatamente a redução da biodiversidade. A floresta foi retirada, foi removida. A lama capiou a floresta. Foram, em alguns lugares, dezenas de metros que foram soterrados pelos rompimentos da barragem, que eram rejeitos de uma mineradora, que é a mineradora Samarco. Você está sabendo do que eu estou falando, né? Da mineradora de rejeitos de ferro, que estava a montante do rio. Bom, esses rejeitos, eles foram transportados, soterraram vida, assorearam rios, comprometeu a vida aquática. Bom, soterrou a floresta, não só a floresta, mas as próprias matas ciliares, sabe o que eu estou falando? A mata na margem dos rios. Bom, ainda provocou impacto na vida marinha. Bom, esses rejeitos chegaram até os manguezais, que são verdadeiros berçários, e esses berçários, áreas de reprodução da vida marinha, área que repovoa o oceano, e esse ambiente também foi impactado. Foi impactado os corais, que tu que está se preparando sabe que os corais são importantíssimos para a questão da amenizar os efeitos do aquecimento global, certo? Pela vida que tem exatamente esses ecossistemas, e eles foram impactados. Tem impactado no rio, impactado nas planícies, impactado nas florestas, impactado nos manguezais, impactado nos corais e na vida das pessoas. Gostaria ainda de chamar a atenção, porque ele pode pedir uma solução. Eu não tenho essa preocupação assim. E o próximo encontro? Será que tem o que dizer? Vai aparecer o que dizer. Não se preocupe. Então, olha o que eu vou perguntar a você agora. Olha a minha pergunta para você. Ei, se eu não posso mais, esse tipo de rejeito pode trazer impacto, qual é a solução? Não fazer mais as barragens? Qual é a solução para esses rejeitos? Sabe qual é a solução que a mineradora Samarco, que a Vale do Rio Doce está encontrando? Daqui para frente, essas grandes mineradoras do Brasil, elas devem produzir rejeitos secos, não mais rejeito pastoso, rejeito seco. Pessoal, e essa areia, esse rejeito seco, eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse material para construção civil, eu vou usar esse material para edificar os prédios, eu vou usar esse material para pavimentar as rodovias. Então, esses rejeitos também não podem ficar ao vento, porque se eles ficarem ao vento, esses rejeitos, eles podem contaminar o solo. Esses rejeitos podem cobrir as folhas das plantas, inibindo o processo de vida fotossintético. Esses rejeitos não podem ser jogados, eles têm que ser recapeados, ou com floresta. Bom, eu tenho que cobrir esses rejeitos, tá certo? Ou aproveitar esses rejeitos, ou utilizar, ou reutilizar esses rejeitos. Eu estou apostando que ele pode pedir as soluções. A solução para essas mineradoras, para não mais gerar tantos impactos em rios, em manguezais, em lagoas,
em corais, qual é? Reutilizar os rejeitos. Ei, nós temos um compromisso nós dois, reutilizar os rejeitos, reaproveitar os rejeitos. Então a solução para esses rejeitos, não mais produzir rejeito pastoso, rejeito lama, porque esse rejeito pode mais uma vez assorear um rio. Pode ter, depois que houve já o acidente, houve vários alertas de desocupação ao longo dos rios, né? Ao longo do Rio Doce, ao longo do Rio Paraupeba. Então a solução, ei, eu não posso correr o risco desses rejeitos caírem novamente nos rios. Eu tenho que usar esses rejeitos. Rejeito seco, eu tenho que reutilizar esses rejeitos. Pessoal, a questão de número 1, quando ele diz, conforme o texto, o evento gerou o seguinte impacto. Qual foi o impacto? Na vida das pessoas. Porque ele mostrou exatamente que as pessoas saíram. É no espaço vivido, é na vivência, é na afetividade. Provocou ruptura, deixou as pessoas fragilizadas. É o gabarito. Então a questão de número 1, o gabarito é exatamente o item C. Júnior, como eu estou com material, eu vou pouco usar ali, viu, Júnior? Questão de número 1, já começamos o nosso trabalho. Gabarito é o item C. Bom, C de Charles, C de aprovação, C de resultado. Esse C não me interessa, mas é um C verdadeiro, é um C de prova corrigida. Questão número 2, eu agora quero, sabe o quê? Eu quero outro impacto. Olha como o TD foi feito com a sequência. Agora eu quero o caso da onde? Já falei do acidente de Minas Gerais, já falei do acidente de Mariana. O que eu quero agora? O acidente do Rio Grande do Sul. O de Mariana é um acidente ambiental, é um impacto ambiental, mas não é uma consequência climática. Na COP30, ele deve mostrar alguns impactos das mudanças climáticas. E as enchentes no Rio Grande do Sul têm relação com as mudanças climáticas. Por que as enchentes do Rio Grande do Sul têm relação com as mudanças climáticas? Porque o El Niño potencializou aquelas enchentes. Caros vestibulandos, todos vocês, em algum momento este ano, com o seu professor de geografia, valorizou o tema El Niño, valorizou o tema Laninha. Sabe que esses dois fatores climáticos, sabe que os dois se formam no Oceano Pacífico. Sabe que o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. A UES, no seu último vestibular, não falou El Niño, mas perguntou como se forma o Laninha. O Laninha é o resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. O El Niño é o aquecimento, não esquece disso. Olha, vantagem desse projeto, desse nosso encontro, ser agora perto da prova, a gente não pode esquecer. Eu tenho que ter até calma na hora de falar alguma coisinha. Todos vocês têm que saber, El Niño, aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Como é que ele se forma? Quando os alísios estão fracos. Você sabe que os alísios obedecem o movimento de rotação da Terra, certo? Ou seja, a Terra gira de oeste para leste e o vento de leste para oeste. Então os ventos do leste era para empurrar o ar quente para a Austrália, era para empurrar o ar quente para a Ásia. Aqueles anos que o ar quente não vai para a Austrália, eles ficam em cima do Oceano Pacífico. Essa bolha de ar quente em cima do Pacífico, ela pode chegar até o Brasil. De que forma? O Atlântico Sul, isso é teoria, hein? Eu quero teoria. O Atlântico Sul, os alísios vão em direção à linha do Equador. Quando os alísios saem do sul do Brasil e vão para o Equador, eles deixam uma bolha, um buraco aberto. Eles saem do sul e vêm para o Equador, deixam um buraco, sem didático, um buraco. Aí o que acontece? Essa bolha de ar quente vem para o Brasil, vem atingir essa região. Essa bolha de ar quente, ela chega aqui, aumentando muito a evaporação. Se evaporar de muito, o que acontece? Satura a atmosfera, chuva.
Então, as chuvas intensas que aconteceram no Rio Grande do Sul tem a ver com quem? Com o aquecimento do Atlântico Sul. Só que o aquecimento foi provocado pelo aquecimento das águas do Pacífico. Então, El Niño potencializou as chuvas no Rio Grande do Sul. Outro fator é a topografia. A topografia do Rio Grande do Sul, ela é muito suave. O que quer dizer com isso? Os rios escoam fácil. Os rios têm uma rica rede de drenagem. Eles drenam uma grande área. As chuvas, aliada a uma rica rede de drenagem, essa água chega com muita rapidez aos cinturões urbanos. E é o caso Porto Alegre, certo? As águas do rio Guaíba, olha o nível do nosso encontro, tem que saber o nome do rio. As águas do rio Guaíba atingiram quem? Porto Alegre. As águas entraram na cidade. Por muitas vezes uma falha estrutural, as barragens, elas tinham que se fechar. Lá em Porto Alegre, existem barragens eclusas, barragens com portas, não bonito, que fecham a cidade, protegem a cidade. Só que as chuvas foram tão intensas que essas barragens não tiveram força, capacidade, velocidade de fechar. Como as barragens não se fecharam, com rapidez, a água invadiu a cidade. A água... Tá bem? Gente, só um aviso. Olhem nas cadeiras vazias do lado de vocês. Se vocês encontram uma mochila preta com vários bolsos, com um chaveiro da Melissa, né? Uma sandália. Nessa mochila, ela tem um chaveiro, ela é toda preta, tem vários bolsos. Quem encontrar, pode deixar aqui com a gente, viu? Tá bem? Então, já encontrou, está exatamente ali, Pronto. Valeu, obrigado. Tá vendo? Esse é o lugar da luz. Esse é meu lugar. Esse é nosso lugar. Aqui tem afetividade. Aqui tem sentimento. Aqui tem emotividade. Eu vou voltar para a questão. Então a água transbordou dentro da cidade de Porto Alegre. Então isso aí é realmente uma catástrofe climática. A primeira questão era o rompimento de uma barragem. Independia de ser uma mudança climática. A enchente do Rio Grande do Sul é uma mudança climática. Mas como é que eu posso aliviar essas enchentes? Eu vou apostar nesse raciocínio. Nós dois, concentrem. Vou apostar nesse raciocínio. Uma solução seria exatamente abrir o acesso entre a cidade, a água do Rio Guaíba e o mar. Se eu abrir o acesso, se eu alargar o acesso entre o rio e o mar, a água vai embora ligeiro. A água vai para o mar ligeiro. Então a água facilmente iria baixar dentro de Porto Alegre. Então, pessoal, e por que isso não foi adotado? Alargar a foz do rio Guaíba. Se eu alargar a foz do rio, quando for no período da seca, o rio deságua em um lago, chamado Lagoa dos Patos. O que acontece? Quando vier o período de maré alta, a maré alta vai entrar na lagoa. Se a maré alta entrar na lagoa, ela vai salinizar a lagoa, vai comprometer os manguezais. A lagoa ali é área de pesca. A lagoa ali é área do cultivo do arroz. Então, a solução, se ele apontar que a solução para as enchentes exatamente no Rio Grande do Sul, se ele apontar que a solução é alargar a foz dos rios que banham Porto Alegre, não marque esse item. Alargar a foz para a água chegar facilmente ao mar não é a solução. Por que não é a solução? Porque depois o mar vai avançar na lagoa. O mar vai avançar, provocando salinização da lagoa, que compromete exatamente o arroz de dezenas e centenas de milhares de pessoas que dependem da agricultura, vai comprometer a pesca, novamente, milhares de pessoas dependem da pesca para subsistência, então alargar a foz não é a solução. E qual é a solução? A solução é recuperar as áreas de cobertura vegetal. Se eu recuperar
a cobertura vegetal, a água vai escoar menos. A água não vai levar, não vai chegar de uma vez dentro da cidade. E com agravante, o que diz a questão? Se a água escoar muito rápido, a água vai levar a areia para dentro dos rios. Os rios vão perder profundidade. Imagine na próxima chuva, na próxima quadra chuvosa. Se os rios perderem profundidade, a próxima quadra chuvosa, a catástrofe vai ser maior. Então o Rio Grande do Sul, a gente se espera que nos próximos anos Porto Alegre sofra muito com as enchentes, porque os rios perderam profundidade, os rios foram assoreados. Então a solução é o quê? É não só dragar areia, que é toneladas de areia que eu poderia dragar. Não é só dragar areia. A solução é recuperar a floresta nas encostas, para fazer com que a água desça com menor velocidade, e recuperar as matas, eu quero ouvir, dá para ouvir aqui, as matas ciliares. Se você recuperar as áreas de encosta, a água escoa menos, ela infiltra mais, ela vai chegar com menos velocidade nos rios. Se eu recuperar as matas ciliares, todo mundo sabe o que é mata ciliar, né? Ciliar vem de cílios, é mata de proteção, eu tenho que recuperar essa mata, para que essa água não traga muitos sedimentos para dentro dos rios. Então a questão que eu vou ler agora, fala exatamente sobre isso. As enchentes em Porto Alegre, tem algo que foi estrutural, as compostas não se fecharam, as chuvas foram torrenciais. Então, há um pouco de políticas públicas que eu posso tomar em tornar essas barragens mais eficientes. Essas comportas têm que fechar de forma mais eficiente. E outra medida é fazer com que as águas não cheguem de uma vez em Porto Alegre, com que as enchentes não sejam torrenciais. Como é que ele viu isso? Recuperando a mata das encostas, porque a água escoa menos, infiltra mais, e recuperando as matas ciliares para inibir o processo de assoreamento. Então, pessoal, se a solução que eu apontei para a barragem do Fundão seria os rejeitos secos, eu agora dando outra solução que ele pode cobrar para um outro episódio, para as enchentes: a recuperação das matas ciliares, a recuperação das matas de encostas, reflorestar, manter a floresta em pé, recuperar as matas ciliares. Vou agora comentar a questão de número 2. Olha o que diz a questão de número 2. Os rios que transbordaram durante as cheias do Rio Grande do Sul passaram por mudanças que podem agravar novas enchentes, porque os rios perderam profundidade. Alertam especialistas: quando as águas voltarem para o curso normal, a sujeira, a terra e as pedras arrastadas criarão camadas do solo que tornarão os rios mais rasos. Quando o rio perde profundidade, como é o nome para isso? Quando o rio perde profundidade, quando a lagoa perde profundidade, quando a lagoa da Parangaba perde profundidade, como é o nome para isso? Ela sofreu um processo de assoreamento. Por isso que é importante, inclusive na nossa lagoa aqui, a gente recuperar a vegetação no entorno da lagoa da Parangaba, no entorno das lagoas de Fortaleza, preservar os mangues no Parque do Cocó, para inibir essa possibilidade de grandes enchentes em Fortaleza. Aí ele diz exatamente assim, ó: os temporais elevaram os rios como Pardo, Taquari, Caí, Antas, Sinos, Gravataí, além do lago Guaíba e da Lagoa dos Patos. A lagoa que eu me referi, que você pode alargar o rio para a água chegar na lagoa, é a Lagoa dos Patos. De novo, solução não é alargar a foz. Se eu alargar a foz, o rio vai chegar mais rápido no mar, mas depois o mar vai avançar. De novo, o mar vai salinizar a lagoa, e se salinizar a lagoa, vai comprometer exatamente a agricultura, que é o arroz, vai comprometer exatamente a pesca, vai alterar os manguezais, que são ecossistemas frágeis
instáveis, vulneráveis. Você deve estar se perguntando, ele está repetindo, eu tenho que sair daqui com a certeza do que o que foi abordado ficou com você, do que foi abordado você fixou. Então essa repetição é para fixar o que eu quero. A solução não está no alargamento da foz, a solução está exatamente aonde? Recuperar os rios, reflorestar as matas, para que a água não chegue com muita rapidez na cidade. Alargar não é a solução, compromete os manguezais, saliniza a lagoa, compromete a pesca, compromete as pessoas que vivem da agricultura comercial de subsistência. No caso lá, não é soja, não é trigo, tem que saber que é arroz. Aí onde está a fixação, tem que saber que é o arroz, não é soja, não é algodão, não é trigo, é arroz. Então a recuperação dos arrozais, que é a agricultura de subsistência. Aí ele diz exatamente o quê? Uma ação que poderia ter reduzido a destruição causada pelo problema descrito. Qual a solução pode ter reduzido? Se a gente tivesse mantido a floresta nas encostas, se a gente tivesse mantido a floresta na margem dos rios. Como houve desmatamento, então isso acelerou exatamente o processo. Então a questão número 2 tem como qual gabarito? Uma solução seria manter exatamente a cobertura vegetal, manter exatamente a floresta nas encostas, para a água infiltrar e alimentar lentamente as nascentes e recuperar as matas ciliares. Eu espero e eu estou conseguindo o meu objetivo. Não é só jogar conteúdo. O que for abordado aqui, se cair, tem que acertar. Quando eu subi aqui, eu disse, ó, eu tenho um compromisso, eu vou acertar. E eu estou naqueles temas que eu acho que tem grandes possibilidades. A questão de número 3. Agora eu quero outro problema em uma outra cidade do Brasil. Olha como foi feito o TD. Eu peguei o acidente de Mariana, beleza? Peguei as enchentes no Rio Grande do Sul, beleza? Olha como o TD foi feito. Ele não foi aleatório. Eu não joguei para cima e caiu numa ordem qualquer. É na ordem que eu queria. Agora é outra questão sobre problemas urbanos. Sabe o que está aí? Maceió. Você já resolveu uma questão falando sobre Maceió? Ainda não? Você ia perder essa questão? Pois eu vou gabaritar ela para vocês. Maceió é uma cidade, claro, Alagoas. A cidade de Maceió, ela está sendo engolida. A cidade, o terreno está cedendo. O terreno está em processo de acomodação. Acomodação intensa. Agora, por que, inclusive com terremotos, inclusive a Defesa Civil tira as pessoas das casas, porque as casas estão correndo risco de desabarem. E não é uma rua, são bairros. São bairros. Olha o tamanho, a grandeza desse impacto ambiental. Vários bairros de Maceió, o terreno está baixando ao ponto de provocar abalos sísmicos, de provocar terremotos. A pergunta para quem não sabia do assunto, que poderia errar a questão, é: o que está acontecendo? Para alguns bairros de Maceió, está o terreno em acomodação, o terreno está cedendo. A Defesa Civil tem que tirar as pessoas. É que uma mineradora chamada Braskem, nós dois, uma mineradora chamada Braskem, tem explorado há décadas um minério. Sabe qual é o minério? Quem vai dizer em voz alta qual é o minério que essa mineradora está explorando? Ao retirar o minério, o terreno fica poroso, e esse terreno poroso, ele está cedendo. O minério é salgema, o minério não é ferro, o minério não é alumínio, o minério é salgema, que pode ser usado para a produção de solda cáustica, que pode ser usado para a produção
industrial. Então esse minério, há décadas que essa mineradora tira esse sal-gema. Para ter ideia, as indenizações estão em cortes internacionais. Cortes internacionais cobram que essa mineradora, você indenize as pessoas que perderam seus lares, que com muito suor, com muito esforço, perderam o seu lugar, foram retirados do seu lugar, porque qual é o risco de desmoronamento? Então, é exploração mineral, o minério é sal-gema, a cidade é Maceió. Então, eu já cobrei Mariana na primeira questão, já cobrei Porto Alegre na segunda questão. Olha como o telefone foi feito. Cobrei agora Mariana. Agora você já sabe até qual é o gabarito, mas eu vou ler a questão para você. Questão 3. O problema de afundamento dos bairros em Maceió começou a ser percebido em 2018. Durante uma forte chuva, houve um tremor de terra que resultou em danos em alguns imóveis e nas ruas. Em maio de 2019, a CPRN, que é Produção Mineral, Serviço Geológico, apresentou um relatório apontando a mineração como a causa de afundamento e, com mais estudos posteriores, viu que a extensão do problema era maior e ampliou o mapa de risco. O texto indica que o problema geológico vivenciado pela cidade brasileira tem um teor também econômico, ao associá-lo a quem? A exploração de reservas minerais, a exploração de recursos minerais. E o recurso mineral explorado é exatamente quem? Sal-gema. De novo, tem que saber qual é o minério, tem que saber qual é a cidade, até o nome da mineradora. A mineradora é a Braskem, é uma multinacional, Braskem, que ganhou a licitação, o direito de explorar esse minério. Então, há uma retirada do minério, quando você tira, o terreno fica poroso, esponjoso, o terreno se acomoda, gerando fissuras, fendas, falhas nas moradias. Para ter uma ideia, as lagoas que estão no seu entorno, as lagoas estão baixando, as lagoas estão secando. Por que a lagoa está secando? Porque a água da lagoa está preenchendo os poros que até então era quem? Era recheados por sal-gema, pois a lagoa está secando. Imagina o impacto na lagoa. É impacto na vida dos peixes, na vida aquática. É impacto nas pessoas que dependem do lazer, que tem na lagoa o lazer, que tem da lagoa a subsistência, que é exatamente a pesca, e a lagoa está secando, porque a água da lagoa está preenchendo os poros de um terreno que está se acomodando pela extração de um minério. O minério é sal-gema e a empresa é Braskem. De novo repetindo o que eu disse para ti, eu não tenho que estar só citando o assunto, eu tenho que sair daqui e no caminho de casa, ao estar assistindo hoje à noite a vitória ou do Leão ou do Ceará, fiz um bom trabalho hoje, tive um compromisso com os meninos, e quando eu vejo a questão na prova, quando eu vejo a questão, eu falei para eles isso aqui, eu disse para eles isso aqui. É o nosso primeiro encontro, a gente não se conhecia. Estão conhecendo alguém comprometido, mas é muito comprometido. Eu tenho que agradecer muito o que a educação me deu, agradecer muito as amizades que eu construí, agradecer a oportunidade de ter formado os filhos, de ter instruído os filhos. Eu vou dizer isso para motivá-los, não entendam de forma errada, é para motivá-los. O professor que está aqui colocou na universidade 2 filhos. Os meninos hoje são médicos. Eu tenho esse compromisso com a educação. A educação me deu a oportunidade de formar 2 filhos.
de um professor de geografia educar 2 filhos. Então eu tenho um compromisso com você. Eu quero que seu sonho seja realizado. Você que não me conhece ainda, o material foi feito para atingir os nossos objetivos. Nós não estamos numa tarde simplesmente que saímos de casa. Não, nós viemos pegar o nosso ingresso para a nossa vaga, que vai transformar a nossa vida, que vai transformar a vida da nossa família, que vai transformar o nosso lar. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu estava numa consulta médica, quando o Diego disse, olha, ei, está certo da aula. Eu não tinha como dizer não, porque eu não podia perder essa oportunidade de pegar centenas, milhares de pessoas jovens que estão no caminho da universidade e eu estreitar esse caminho seu à universidade. Nós vamos nos encontrar nos caminhos da vida. Na vida nós vamos nos cruzar, não tenha dúvida disso. E eu estarei olhando, você está olhando para mim e dizendo, esse professor abordou isso, que está presente na prova que eu fiz. É esse o compromisso que eu tenho com os meus alunos. É esse que eu tenho com você. Então a questão 3 está fechada. É a exploração dos recursos naturais. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Questão 4. Outro ambiente, outra cidade, outro impacto. Está vendo que eu escolhi as questões? Sabe agora qual é a cidade? É a cidade de Buriticupu. Tu já viu falar sobre o que está ocorrendo nessa cidade? Não. Você ia errar a questão, pois de novo vou acertar. Buriticupu. Aí eu peguei Mariana, peguei Porto Alegre, peguei Maceió, e agora, viu, o TD foi feito. O TD foi feito. Agora, Buriticupu é uma cidade do Maranhão que está sendo engolida pela atividade erosiva. Isso, a erosão laminar, que é uma lâmina, que é uma tal de lixiviação. O que é a lixiviação? É a lavagem do solo pela água. Esse processo pode ser uma erosão laminar. Quando é que ela é laminar? Quando a água é uma lâmina. Nós dois. Mas essa erosão laminar pode evoluir para uma erosão linear. Entendeu? A erosão laminar evolui para a erosão linear. Que é isso? A água vai escavar o terreno. E a água vai escavar o terreno. Quais são as 3 etapas da erosão linear? Viu isso com o seu professor? Sulcos, que é uma grotazinha, uma grota é um sulco. Sabe quando você vai andando no sertão e o carrinho fica pulando? Ali é um sulco. Sulco, S-U-L-C-O, sulco. Ali é uma pequena grota. Erosão. O que é erosão? Desgaste, certo? Essa erosão é um desgaste, é um processo de empobrecimento do solo, é um processo de remoção dos nutrientes do solo, dos horizontes superficiais do solo. Se a erosão for assim, é erosão laminar. A água é uma lâmina. Se ela ganhar velocidade, é erosão linear. É uma linha linear. Pode formar sulcos, que pode evoluir para uma ravina. Que é uma ravina? Um vale em V. Um vale em V. Aquele que você para o carro e pede para todo mundo descer, porque o buraco é grande. Só que não vai cair buraco, doutora. Vai cair ravina. E em V. E se essa ravina for em U, é a formação de uma vossoroca. É vossoroca com V. Vossoroca. Que ele pode chamar também de bossoroca. No lugar de ser com V, é com B. É a mesma coisa. Vossoroca ou bossoroca. São vales em U, feito pela ação da chuva. Feito pelo escoamento superficial. Pois não é que essas vossorocas, elas chegam a atingir, nessa cidade do Maranhão, 70 metros de profundidade. Ei, pessoal, aqui tem 20 metros. Lá chega a atingir 70 metros de profundidade. Lá ela chega a atingir 400 metros de extensão. 4 quarteirões de extensão. Por quê? Porque houve a remoção da cobertura vegetal. Quando houve a remoção da cobertura vegetal, madeira nobre. Aqui eu vou citar na questão. Hoje,
Eu saí de casa, fui almoçar com a minha esposa, que estava aniversariando hoje, e antes me acordei cedo para resolver o TD, para resolver o material, para ficar com as questões já gabaritadas. Pois aí, ó, é a cidade do Maranhão, que é a extração de madeira, que o desmatamento deixou a terra nua, a terra despida, e a São Erosiva, nós dois, doutora, formou sulcos, que é uma grota, que pode evoluir para uma ravina, que pode evoluir para uma vossoroca. E aí qual o problema? Como é que eu recupero essas vossorocas? Só tem uma solução, porque as outras são paliativas. Construir um muro de concreto, a água pode derrubar. Capear com plástico, a água pode remover. Tem uma solução, escreva, nome bonito: biomanta, biomanta, uma manta de cobertura vegetal, biomanta, biomanta. Vou estender o assunto. Como é que você contém o avanço das dunas no litoral cearense? Como é que você contém o avanço das dunas lá no Cumbuco? O avanço das dunas lá no Porto das Dunas? Tem uma forma de se recuperar. Sacos de areia vai amenizar, mas não vai resolver. Cobertura plástica não vai resolver. Uma manta asfáltica não vai resolver. O que é que vai resolver? A biomanta, uma cobertura vegetal. Você tem que recuperar a cobertura vegetal. Recuperar, de novo, a biomanta. Porque se recuperar a cobertura vegetal, a água escoa menos, a água tem menos velocidade para formar sulcos, para formar ravina e vossoroca. Eu vou dar outra dica para a senhora. Doutora, qual é o bioma do Brasil que é mais intenso, mais comum às vossorocas? Isso aqui é outra questão, viu, que eu estou resolvendo. Qual é o bioma do Brasil? Qual a vegetação do Brasil que é mais propício à ação da chuva formar essas vossorocas? É o cerrado. Por que não é a Amazônia? A Amazônia é florestada, é floresta. Por que não é Mata Atlântica? Mata Atlântica é floresta e o terreno é cristalino, resiste. Por que não é a Mata das Araucárias? As araucárias é cobertura vegetal em terrenos basálticos, vulcânicos, e é floresta. Podia ser a Caatinga, não era? Só que o sertão é cristalino, aí resiste à erosão. Aí o cerrado, as chuvas são torrenciais, o terreno é sedimentar, e houve muito desmatamento para a expansão da soja, para a expansão da pastagem. Ei, resolvi uma outra questão. Qual o bioma do Brasil mais propício à formação das vossorocas? É o cerrado. Não pode, os outros também, pradarias, que a pradaria, a vegetação é rasteira. Mas a área que tem uma combinação de chuvas torrenciais, terreno sedimentar, expansão da agricultura com grande desmatamento, é o bioma do cerrado. Consequência das vossorocas: há uma perda da fertilidade do solo e um assoreamento dos rios, lagoas, que essa areia vai para algum lugar. Exemplo do cerrado, ele está assoreando o Pantanal Mato-Grossense, está destruindo o Pantanal Mato-Grossense. A areia do cerrado está indo para onde? Para o Pantanal, está indo para os rios do Pantanal, aterrando os rios do Pantanal. Quando a terra, qual é o problema? A água transborda. Quando a água transborda, o espelho d'água aumenta e evapora mais. As secas no Pantanal é porque os rios perderam profundidade. A água transbordou, evapora mais, porque o espelho é maior, seca mais ligeiro. A questão 4, eu posso ler ligeirinho. Buriticupu localiza-se em uma área de floresta amazônica e já foi rica em árvores como cedro, jatobá, ipê e de diversas cores. Por isso, nos anos 90, a indústria madeireira se instalou na região. Hoje em dia, a cidade sofre o crescimento das vossorocas e a preocupação de que a cidade possa rachar em duas partes. O município tem quase 30 dessas grandes erosões. As duas maiores estão separadas
por menos de 1 quilômetro. Entre 1 quilômetro e outro tem uma grande ravina. A Vossoroca é um fenômeno geológico que tem como uma das suas causas o quê? O desmatamento, a remoção da cobertura vegetal. A 4 foi. Vou para 5. Já peguei quem? Já peguei Porto Alegre. Já pegamos Mariana. Já pegamos Maceió. Já pegamos Buriticupu. Estou repetindo para ficar na sua mente. Agora eu quero São Paulo. São Paulo, a minha questão podia ser sobre as enchentes. Sobre as enchentes. Era opção minha. Eu fiz opção em São Paulo pelo aumento da temperatura na Grande São Paulo. E aumento da temperatura tem a ver com quem? Tem a ver com as ilhas de calor. Então agora eu quero revisar exatamente a formação de uma ilha de calor. Meu jovem, você sabe por que eu tenho que preservar essa lagoa que está aqui? Não é só pela pesca, não é só pela subsistência, não é só pela estética, é para amenizar o calor em Fortaleza, é para amenizar exatamente a temperatura em Fortaleza. Ei, eu vou aumentar, eu vou elevar o nível da aula. Você sabe o que é albedo? O que é a expressão albedo? A-L-B-E, albedo. Albedo é reflexão. Aí eu te pergunto, quem reflete mais? Uma área de floresta ou uma área desmatada? Uma área de floresta. A área desmatada, a cor é escura. A cor escura reflete menos, absorve mais. Por isso que você era de uma cidade do Ceará, que as ruas tinham um canteiro com as árvores. E agora, preferiram por estética, tirar as árvores das ruas e colocar calçamento, colocar asfalto. Quem desceu com a cidade, ela ficou mais quente. Por quê? Porque você alterou o albedo. Vou de novo aprofundar o nível do nosso encontro, doutora. Onde é que está o maior albedo do planeta? O maior albedo? Nos polos. Questão bonita. Porque os polos, qual é a cor? O branco. Por que é que nosso teto, esse nosso ambiente é claro? Ele é claro para refletir luz. Se ele fosse escuro, refletia menos. O ambiente seria mais quente. Então, o maior albedo são as geleiras. O maior albedo, ou geleiras de montanhas, ou geleiras polares. Depois, aí é o branco. Uma área que tem muito albedo. O verde. O verde tem muito albedo. As cores. Ou é cor, ou é calor específico. Se for água, a água esquenta menos. Certo? Mas se resfria menos. O asfalto aquece mais. E retém calor. Se for a terra nua, o dia é bem quente e a noite é bem fria. Nos desertos, o dia é bem quente, a noite é bem fria, por causa do calor específico. A terra ganha muito calor, mas perde muito calor. Então, por que preservar as lagoas? Para manter o equilíbrio térmico da cidade. Para que manter o Parque do Cocó? Para que manter o Parque do Parreão? Para que manter o Parque Adair Barreto? Por que a cidade precisa de um cinturão verde? O cinturão verde é para amenizar o calor na cidade. É para aumentar a umidade na cidade. É para sequestrar carbono. Se sua calçada tem uma planta, se sua rua é arborizada, não tire aquela árvore da sua calçada. O calor que entra na sua casa é menor. A árvore filtra o calor. As folhas filtram o calor. O vento quente que vem, ele perde calor naquela árvore que você cultivou ou que você preservou na sua calçada. Então, preservar as áreas verdes nas cidades é evitar a formação das chamadas ilhas de calor, que são manchas da cidade em que a cidade é mais quente. Sim, ligeirinho.
Eu vou em frente. Depois alguma coisa eu te dúvida. Então, mantenha a cobertura vegetal. De novo, aí é São Paulo. Eu preciso preservar a área verde de São Paulo, a floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Estou criando as questões. Preservar o Parque de Ibirapuera. Por que Brasília tem aquela lagoa, doutora? O Lago Paranoá. Aquela lagoa não existia. Quando Oscar Niemeyer foi fazer Brasília, disse: vou fazer a cidade aqui, para barrar um rio, a água represar, aumentar o espelho d'água, para amenizar o calor. Por que é que na rampa do Planalto, em Brasília, embaixo é água? É para amenizar o calor. Por que em Brasília tem uma piscina? Não é sinônimo de riqueza, é sinônimo de, não é estética, é para melhorar a qualidade do ar daquela família, daquelas pessoas. Então, espelho d'água, manter a área verde, diminuir a poluição. Quanto mais poluição, mais retém calor. Não esquece um tal de gás de efeito estufa. Então, como evitar as ilhas de calor? Manter a cobertura vegetal, preservar os rios e lagoas, diminuir a poluição, certo? Controlar a verticalização dos prédios. Quanto mais prédio, barra os ventos. E ainda tem o concreto que esquenta muito. Quanto mais concreto tiver a cidade, mais quente a cidade. Então, evitar a verticalização, evitar o concreto, preservar as lagoas, preservar os rios. É isso que tem que ser feito em cidades. Uma cidade muito exemplar disso é Curitiba. Uma das áreas mais verdes do país é a cidade de Curitiba. Olha o que eu disse. Vamos fechar o assunto. Brasília é maritimidade ou continentalidade? Brasília é influenciada pelo fenômeno da maritimidade ou da continentalidade? Continentalidade, que é a distância do litoral. Então, Brasília, a umidade é baixa pela distância do litoral. Ainda tem o concreto, ainda tem esplanada dos ministérios. Então, para aliviar, a cidade foi feita a mais de um rio. Eu vou aprofundar o raciocínio. O Juscelino, que é quem idealizou, foi com o Juscelino que foi feito Brasília, que era o projeto de interiorização do espaço brasileiro, fez em Belo Horizonte, onde a esposa morava, a Lagoa da Pampulha. Então, vou fechar o raciocínio. A Lagoa da Pampulha está para Belo Horizonte, como o Lago Paranoá está para Brasília, como a Lagoa da Parangaba está para Fortaleza. Essa é uma função climática. Elas amenizam a formação das ilhas de calor. Fechado. Ilha de calor. Asfalto, concreto, desmatamento, aterro de rios e lagoas, certo? Verticalização e poluição. Vou fechar 5. Quando analisamos alguns países, especialmente na Ásia e em parte da Europa, vemos que eles estão adotando medidas eficazes para lidar com as mudanças climáticas. O Brasil também tem motivos para implementar essas medidas. Em São Paulo, por exemplo, a área urbana com muito concreto e asfalto pode ser de 6 graus a 10,5 graus Celsius, mais quente do que as áreas cobertas pela Mata Atlântica, como parque zoológico. Com base no texto, uma solução para mitigar os efeitos do aumento da temperatura em áreas urbanas, qual é? Recompor a cobertura vegetal. Recompor a cobertura vegetal. Manter as lagoas limpas, manter o espelho d'água, combater o aterro das lagoas. Então, a questão a nossa primeira folha. Questão 1, C de casa. Questão 2, B de bola. Questão 3, C de casa. Questão 4, E de Eva. Questão 5, E de Eva. Vou para a questão 6. Se eu chegar até a 8, 9, estarei muito contente, viu? Porque já deixei ele esticado para você fazer uma coisa em casa. 6. A Amazônia. Eu terei um outro encontro, possivelmente. E nesse encontro, a gente vai valorizar muito a Amazônia.
A aula de véspera, aonde você assistir no seu colégio, com o seu professor, ele vai valorizar a Amazônia. Por que que o professor de geografia, este ano, mais do que em outros, tem que valorizar a Amazônia? O Brasil vai sediar uma conferência do clima, a COP30, que vai ser em Belém. Você acha que o elaborador desse ano vai deixar passar? Bom, o maior evento climático da década, porque o outro evento climático foi em 92, que foi a Rio 92. Depois, em 2022, a Rio mais 20. E agora, a COP30. O que é COP30? COP, C-O-P. É a 30ª Conferência do Clima. Desde 95, quando houve a primeira, estamos em 2025. São 30 anos. Então é uma data importante. São 30 anos que o mundo está agora realizando uma conferência que pode mitigar os efeitos do clima. E uma forma de mitigar, essa expressão é de prova, de amenizar os efeitos do clima. Preserve as florestas. Ela sequestra carbono. Ela absorve calor. Certo? Ela aumenta a umidade no planeta. Então a Amazônia, ela tem influência no clima global. A Amazônia influencia na umidade global. A Amazônia influencia no ciclo hidrológico global. A Amazônia protege a linha do Equador, que é onde tem mais luz. Interfere no albedo, protege. Quanto mais desmata a Amazônia, a terra fica nua. Terra nua com a cor escura. A terra escura, preta ou marrom, esquenta mais, irradia calor de baixo para cima. Então, preservar a Amazônia. A floresta em pé. A prova é de um governo muito comprometido com as questões climáticas. Ao contrário do governo americano, norte-americano, que chega a ser negacionista. E eu não quero politizar o nosso encontro, mas recentemente tivemos no Brasil um governo que também questionava as mudanças climáticas. Esse que está aí valoriza extremamente a ação predatória do homem nas mudanças climáticas. É uma ação antrópica. Desmatar a Amazônia, eu deixo de sequestrar carbono. Tendo carbono na atmosfera, eu alimento um tal de efeito estufa. Eu não quero aqui pegar as causas do efeito estufa, mas o que mais se cobre sobre o efeito estufa é a queima dos combustíveis fósseis, é o desmatamento, é a criação de gado. Ei, pessoal, como é que o gado interfere na emissão de gases de efeito estufa? Pela flatulência. Bom, quanto mais desmatam a floresta, mais lixo. Quanto mais lixo em decomposição, mais libera CO2, mais libera enxofre e mais libera metano. Você sabia que o metano é pior do que o CO2? O metano retém 10 vezes mais calor do que o CO2. Por isso a preocupação com o marco do lixo, de acabar com os lixões. Os lixões são grandes emissores de metano. Por isso, a gente deve melhorar a genética do rebanho, para que ele emita menos metano. Por isso que eu tenho que provocar menos queimadas. A queimada é CO2, a queimada não é metano. Mas quando você desmata uma floresta, a madeira que cai, a folha que cai, os galhos que caem, eles entram em decomposição, liberando CO2, enxofre e metano. Por isso que eu tenho que parar o desmatamento da Amazônia. Porque quando eu desmato a Amazônia, eu não estou só deixando de sequestrar carbono na fotossíntese, eu estou aumentando a emissão de metano. De novo, nós dois, doutora, o metano retém 10 vezes mais calor do que CO2. A gente fala CO2 porque é produzido em maior quantidade. A gente fala em enxofre
porque é produzido em maior quantidade e eu não consigo sequestrar o enxofre. Sequestrar CO2, eu consigo. É só manter a floresta em pé. Por que tem que preservar as florestas? Porque elas sequestram o carbono. Então elas aliviam a emissão de gases de efeito estufa. Agora, quando eu desmato, eu deixo de sequestrar carbono, eu aumento, deixo a fotossíntese, eu aumento a emissão de carbono e ainda aumento a emissão de metano. Então eu queria valorizar metano, agricultura, pecuária, lixo, pode ser o lixão orgânico e pode ser o lixo das florestas, são grandes emissores de metano. Então por isso que eu tenho que conter os lixões e o desmatamento. Vamos para a questão? Na floresta amazônica, estudo conduzido por uma rede internacional de cientistas, monitorou por 3 anos mais de 6.000 plantas em áreas que enfrentam seca e fogo, devido ao aumento da temperatura e da intensidade da seca causada pelo El Niño. No período, se a árvore estudada, que corresponde a 1,2% da Amazônia brasileira, fosse país, seria o 15º maior emissor mundial de gás carbônico, gás poluente, liderado por queima e pela decomposição das árvores, que eu acabei de falar, que é o lixo. Uma consequência ambiental é quem? Ele diz escala global. Ele falou escala global. Ele pode ter escala local. Escala local pode ser assoreamento de um rio. Escala local pode ser esgotabilidade do solo. Ele falou escala global. Escala global é quem? O aumento da temperatura global. E escala global é quem? É exatamente questão do efeito estufa. Então, essa reta final de vocês, resolver o máximo de questão possível. Resolvam questões para as ideias ficarem muito vivas, para as ideias ficarem muito claras. Uma delas é exatamente quem? A importância de conter a emissão dos gases de efeito estufa. Diego, chamei a atenção deles. Do metano, que é 10 vezes mais poluente, tem mais calor do que o CO2. Por isso, preocupar com o lixo, com o desmatamento, a questão dos lixões, a pecuária, o rebanho genético, ele emite menos metano. Eu tenho como produzir um rebanho que enzimas liberem menos metano, isso é melhoramento genético. Certo? Isso é para aliviar exatamente a emissão de gases de efeito estufa. Então a questão 6 também foi efeito estufa. 6 é de Eva. 7. A 7 tem um mapinha aí. Esse mapa tem uma área pontilhada no sul da Amazônia. Como é chamado essa área pontilhada no sul da Amazônia? Como é chamado essa área pontilhada no sul da Amazônia? É o arco do fogo, é o arco do desmatamento, é o arco das queimadas. Aí está quem? O sul do Pará, sul do Amazonas, Maranhão, parte do Goiás, Tocantins, Acre. Isso é o arco do fogo. Como eu quero ver mais uma questão, essa eu vou bisurar ligeiro. O que provoca a formação desse arco do fogo, ou do arco do desmatamento, ou o arco da desertificação? Expansão da fronteira agrícola, expansão da agricultura, da pecuária, da soja. São 3 fatores. É uma sequência. Primeiro se extrai madeira. Depois que extrai madeira, solta o gado. O que o gado limpa e o solo permite uma correção, eu vou plantar soja. Então o tripé do arco do desmatamento é madeira, gado e soja. O tripé do desmatamento no sul da Amazônia: extração de madeira, pecuária extensiva e o agro, que principalmente é a soja. Então, o arco do fogo, quem provoca? Quem é o tripé? Madeira, gado e soja. Ou então o texto é expansão do agronegócio, expansão da fronteira agrícola. Eu gostaria de chamar a atenção ainda que esse desmatamento é muito favorável à grilagem. Vê se você sabia isso aqui. Você sabe o que é um grileiro?
O que é grilagem? Não. Grileiro é aquele que pega um papel envelhecido, digita um documento dizendo que ele é dono, certo? Bota numa gavetinha, ali os grilinhos vão roer o papel, os grilinhos vão sujar o papel, dando a ideia que esse papel é velho, dando a ideia que esse título é antigo, portanto é um título verdadeiro. E com esse documento falso, que ele falsificou, e agora ele invade o terreno, isso é um fenômeno chamado de grilagem. Grilagem é invasão de terreno com fins lucrativos. Doutora, isso tem em Fortaleza? Isso tem no litoral cearense? A UES cobrou no meio, agora, na última prova. Neguinho nas praias do litoral cearense, chega em Jeri, chega em Aracati, chega em Camusim, com um documento falso, certo? Que ele falsificou, que ele envelheceu, que ele comprou em uma gráfica, uma resma de papel bem velha. Ele pagou uma fortuna por essa resma de papel, para falsificar documentos, para dar a ideia que esses documentos são velhos. Se são velhos, dá a ideia que eles são legítimos, são antigos, são verdadeiros. Então isso é o grileiro. Bisurá. Qual a diferença de posseiro para grileiro? Posseiro é o que se aposta de uma terra com fins de subsistência. Grileiro é o cara que se aposta de uma terra com fins lucrativos, com fins especulativos. Ó, doutora, tem grilagem na zona urbana e tem grilagem na zona rural. A prova sempre cobra grilagem na Amazônia, mas pode ser em outras áreas do Brasil. Pode até ser em áreas urbanas, invasão de terreno, com um documento falso. Os grilinhos, roeram o papel, envelheceram o papel. Isso é valor, de especulação, a grilagem. Então a questão 6, você vai eu vou dar só o gabarito que é o item. A 6 era a 7. O arco do desmatamento, vou ler só o finalzinho, para dar tempo de resolver mais uma questão. Se deve a que esse arco? Exatamente ao alto índice de queimada. Para quê? Para expansão da agropecuária, para extração de madeira, gado e soja. Eu vou escolher mais uma, só mais uma. Hidrelétrica de Xingu. Não, o nome da hidrelétrica, no rio Xingu. Qual é a hidrelétrica que eu descrevi aí como sendo a maior hidrelétrica totalmente brasileira? É a hidrelétrica de Belo Monte, localizada em qual rio? No rio Xingu. Essa hidrelétrica, na COP 15, nós estamos na COP 30, na COP 15, o Lula, em Copenhague, teve que defender essas hidrelétricas. Por quê? Ele disse que são hidrelétricas horizontais. O que é isso? Não vai ter desvio de rio. A água passa no próprio rio, colocam turbinas, e essas turbinas geram energia. É energia que não é cinética. Desculpa, não é energia gravitacional. Não é por queda, é por água corrente. Então essa hidrelétrica, ela é feita para inundar menos, mas gera impacto. Hidrelétricas horizontais, energia cinética, gera poluição, gera inundação, mas gera menos que as grandes barragens. Pois essa hidrelétrica, ela inunda as terras indígenas, compromete floresta, desaloja os índios, compromete a fauna e a flora, então compromete o ecossistema da Amazônia. Os índios xingus, é o Alto Xingu, é no rio Xingu. Pois bem, compromete exatamente a flora e a fauna. A questão de número 7, ou melhor, 8, gabarito é o item E. Foi de propósito, comentei 8, deixei 7 para você fixar conteúdo. Os gabaritos estão no fim, mas por habilidade sua, lá vai os gabaritos. A 9 é D de dado, a 10 é o item A, a 11 é o item B, a 12 é o item A,
a 13 é o item C, 14 é o item A e a 15 é o item A. Pessoal, muito obrigado pela atenção, certo? Houve um grande aproveitamento. Até um novo encontro. Mestre Diego, fique aqui.